Muito boas-vindas a mais uma live de estudo de caso Educador FinPro. Hoje eu vou entrevistar a Suna, minha aluna, que entrou na última turma e já faturou aí no seu primeiro mês quase R$ 5.000. Então, se você quer saber o que ela fez, qual foi o caminho, fique aqui com a gente até o final, que eu te garanto que vai valer muito a pena. E lembrando que faltam apenas 4 dias para a jornada do educador financeiro, que vai acontecer na próxima semana. A nossa aula 1 vai acontecer, na segunda-feira, tá? Então, se você não se inscreveu, não perde mais tempo, vai lá no link da bio, que tá na minha bio, e faz a sua inscrição gratuita para você ter acesso a aulas exclusivas, materiais, para te ajudar a dar os seus primeiros passos nessa profissão de educador financeiro. Bom, vamos lá, eu vou chamar a minha convidada super especial, Sunamita. Deixa eu só fixar aqui, gente, o tema que eu tinha esquecido. Vamos lá. Mais um aluno aqui para o nosso bate-papo. Oi, Tânia, boa tarde. Olá, Suna, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Boa tarde, muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. E se apresenta aí para o pessoal, Suna, de onde que você fala, o que que você faz. Eu já sei pelo seu sotaque de onde você é, mas vamos lá, o pessoal quer te conhecer. Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Sunamita, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou carioca. Eu sou militar, então eu sou da Força Aérea Brasileira. Uau, E estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, né? De como eu fiz para me tornar uma educadora financeira. gente, que legal. Você é o quê lá na Força Aérea? Eu tenho um primo, inclusive. Eu sou terceiro sargento da Força Aérea. Uau, gente. Sabe que, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu queria muito ser da Marinha. E Ah, porque assim, eu queria muito o salário de engenheiro de lá, né? E eu achava que ia dar certo porque eu sou uma pessoa disciplinada, né? Eu não sei se tem muito a ver, não sei se você é, mas enfim. E vamos lá, até conta quem pra... não, Até quem não é disciplinado acaba se tornando disciplinado, né? Por causa da rotina militar, é uma coisa que acaba desenvolvendo. Com certeza, tem que encaixar, né, no padrão de lá. Mas assim, você nasceu no Rio já e aí sempre ficou por aí, então, porque, por exemplo, meu primo, ele teve que, acho que ele tá em São Paulo. Uhum. Então, eu nasci no Rio de Janeiro, mas na verdade a minha formação foi em São Paulo. Então, fui para São Paulo, fiquei lá 2 anos, fiz a formação em regime de internato. E depois eu consegui a vaga e voltei para o Rio de Janeiro de novo. Legal. E de onde que você é aí no Rio? Hoje eu moro na Ilha do Governador, mas eu sempre morei na Baixada Fluminense. Entendi. Legal. Muitas saudades do Rio. Inclusive, eu acredito que eu vou aí nos próximos meses. Bom, Ah, tem que vir. e a gente vai marcar um encontrinho aí com os alunos que são do Rio, com certeza. Bom, Suna, e como que você chegou nessa história de finanças, assim? Como que você se interessou pelo assunto? Eu adoro saber. Então, eu me interessei justamente por causa da carreira militar, né? O que acontece? Enquanto eu estava em formação, eu ganhava menos que um salário mínimo, né, que é o salário de aluno. Então, era praticamente o meu primeiro salário, eu ganhava 900 e pouco, 1.000 e pouquinho. E aí, quando eu me formei, foi aquele salto, né? A diferença salarial foi enorme. Não que o militar ganhe milhões, mas já foi muita coisa comparado aos 900 e alguma coisa que eu recebia para R$ 3.000, quase R$ 4.000. E aí, eu ainda me casei com um militar também. E aí a gente se sentiu o quê? Rico, óbvio. Aham. Por quê? Teve uma diferença de salário e a gente começou a gastar como se não houvesse amanhã. E depois de alguns meses, isso foi em 2016, quando foi 2017, quase em agosto, a gente percebeu para onde está indo o nosso dinheiro. O que está acontecendo que a gente gasta exatamente tudo que a gente recebe. E aí foi quando eu tomei a decisão de, nossa, então vamos comprar uma casa, vamos comprar alguma coisa
para poder ser nosso, pelo menos esse dinheiro vai estar indo para isso. E aí a gente decidiu procurar um apartamento para poder financiar e a gente descobriu aquelas taxas, aqueles valores enormes por trás daquilo. E aí eu percebi, não é possível que um pobre só pode ter um bem, só pode ter uma casa, por exemplo, se ele se endividar, se ele colocar infinitas parcelas por 30 anos, 35 anos, e vai pagar 3 vezes o valor de um imóvel. Foi quando eu comecei a estudar de como fazer isso de uma forma diferente. Eu encontrei os livros do YouTube, e aí eu fui organizando nossa vida financeira, fui repassando isso com meu marido, me apaixonei, e aí eu dava bom dia para alguém, e eu queria já ensinar finanças para ela. Aí comecei a dar aula no intervalo no trabalho, na hora do almoço, comecei a juntar umas amigas e ensinar para elas no trabalho, comecei no boca a boca falando para todo Isso mundo em o que quanto ano? aquilo tinha mudado a minha vida. Em 2017, a partir de agosto de 2017 eu comecei a ajudar as pessoas. E só que não era uma ajuda que era um trabalho, era uma coisa que eu realmente estava apaixonada. E eu Aham. comecei a ver a transformação, né? Porque antes não sobrava nada para mim, eu não viajava, eu não conseguia ter uma vida que eu achava uma vida plena. E depois que eu comecei a organizar, diferente do que muitas pessoas pensam, em vez de eu me privar, aí sim que eu me libertei. Aí eu conseguia investir, conseguia ter dinheiro suficiente para eu viajar todos os anos. Já viajei para a Europa, já viajei algumas vezes para a Europa, já fiz coisas maravilhosas e transformou minha vida e eu quero sempre repassar isso para todo mundo. Aí nasceu o amor. Perfeito. Nossa, muito legal. E é incrível, né? Quando a gente conhece esse mundo, a gente quer, nossa, a gente quer que todo mundo saiba, né? Eu Sim. lembro que, assim, crescendo e até pouco tempo, antes de eu conhecer a educação financeira, a minha família era bem limitada, assim, de não viajava, sempre naquela agonia para pagar as contas. Minha mãe, eu sempre falo que a minha mãe não dormia bem, porque preocupada com as dívidas dela, né? E aí, quando eu conheci a educação financeira, eu pensei, não precisa ser assim, porque eu sei que o dinheiro está entrando, eu sei que eles têm renda, só que eles só não estão Uhum. sabendo cuidar, não estão sabendo administrar. E é o que acontece com a maioria dos brasileiros, né? E quando eu falo Sim. assim, quando as pessoas perguntam, mas será que ainda tem espaço para educadores financeiros? Gente, Nossa. claro que tem. Olha o tanto de pessoas ao seu redor que não sabem cuidar do dinheiro. Foi isso que eu vi quando eu comecei, né? Porque eu tava um dia eu resolvi falar no meu Instagram pessoal sobre investimentos, e aí eu vi que pouca gente ali que me seguia do meu ciclo sabia sobre esse assunto, né? E aí eu acabei criando um Instagram. Então, assim, realmente tem muita gente precisando, né? E como que foi assim, essas suas amigas, né? Conseguiram alguma organização? Nossa, assim, é até legal, porque às vezes eu passo, aí eu olho no computador, no celular de alguém, sem querer, tem lá a planilha que eu divulguei para elas lá atrás. Ai, que Ou seja, as legal. pessoas, uma planilha simples, que para mim era, poxa, essa aqui é o básico, isso aqui ninguém vai querer, tem tantos melhores. Mas o conhecimento que eu tinha, o jeito que eu passei para elas foi suficiente para libertar de um jeito que até hoje elas usam aquela planilha simples, aquela coisa que não, para mim não ia mudar a vida de ninguém, mas que ajudou elas a organizarem as vidas. Teve pessoas que conseguiram quitar empréstimos. Uma colega, inclusive, ela tinha um financiamento que ia demorar, acho que eram 28 anos. Ela acabou de quitar, faz uns 3 meses que ela quitou em 5 anos do financiamento dela. Com Gente, as dicas que eu dei, com os que auxílios que eu incrível. fui ajudando ela lá atrás. E assim, é muito bom mesmo. As pessoas sempre me agradecem. Todas essas pessoas que tiveram essa mini aula, né, semanas de aula que tiveram comigo, elas hoje têm liberdade, né, para conseguir viajar, se organizam, conseguiram iniciar os investimentos. Agora todo mundo fica perguntando, tá pagando muito pouco os investimentos, o rendimento tá tão baixo. Ninguém lembra que lá atrás, né, Ninguém lembra que lá vai ser atrás tinha poupando. R$ 0 em investimentos, né? Isso Muito aí, legal. com certeza. E quando que você pensou, não, eu tenho que fazer disso um negócio, uma fonte de renda? Quando que foi assim essa virada de chave na sua vida?
Bom, então, eu comecei a. Eu ensinei, né? Falava sobre finanças de forma informal. Então, eu comecei a ver que, às vezes, as pessoas estavam enfiadas em dívidas, elas estavam sofrendo e elas não conseguiam observar a minha orientação como algo profissional, como que realmente pudesse mudar a vida delas. Parecia que era só bizu, bizu não funciona, é só uma diquinha. E eu falei assim, não, se eu remunerar esse meu conhecimento, se eu colocar e empacotar, as pessoas vão conseguir visualizar ele como realmente um método, como realmente uma coisa eficaz. Porque uma das coisas que você me ensinou foi que se eu não mostro para a pessoa o valor daquilo, se ela não paga algo pelo meu trabalho, ela não consegue pôr em prática. Porque a internet está cheia de diquinhas, a internet está cheia de orientações jogadas, né, o excesso de informações. E aí, eu empacotando esse meu conhecimento e divulgando para as pessoas, eu vou conseguir realmente ver mais vidas transformadas. E aí foi que eu decidi, não, agora isso aqui vai virar uma profissão, eu vou colocar isso aqui para frente, porque todos os dias alguém me perguntava alguma coisa e eu sempre falava, não, eu tô perdendo aqui, é uma nova fonte de renda para mim, e eu vou fazer disso uma profissão. Foi quando eu comecei a criar a mentoria, criar os meus métodos de ensino. Entendi. Perfeito. E aí, quando que você começou o Instagram de finanças, né? Então, eu comecei meu Instagram em dezembro do ano passado. Até então, a minha renda extra era vendendo doces, porque eu sempre fui a louca da renda extra. Então, Foi? eu fazia doces como renda extra, só que isso estava me consumindo muita energia física. Por quê? Apesar do meu doce ser bom, das pessoas elogiarem muito, eu perdia muito tempo na cozinha, no meu horário de descanso, né, produzindo, enquanto eu também tinha uma outra coisa que eu podia remunerar que não me exigisse tanto. Aí, dezembro do ano passado, dezembro de 2021, dia 12 de dezembro, eu coloquei minha primeira postagem no Instagram perguntando como foi o 2021 das pessoas no quesito financeiro. E a partir dali eu decidi de que eu ia postar com frequência, que eu ia fazer daquilo ali a minha área de trabalho, e se as pessoas que estivessem lá quisessem ser beneficiadas, tudo bem, se elas não quisessem, elas estavam livres também para seguir, mas que eu não ia mais privar o meu sonho, uma coisa que eu sempre quis, desde 2017, né, quis mostrar para as pessoas sobre isso e ficava com medo do julgamento. Ah, tem parentes aqui, tem pessoas que me conhecem, que vão dizer o que vão pensar. Mas o amor a ensinar alguém a transformar a vida dessa pessoa tem que ser maior do que qualquer outra objeção, qualquer outra coisa que vem em volta, né? Porque, afinal das contas, ninguém paga nossos boletos, ninguém é responsável pelo nosso sucesso ou nosso fracasso. Aí foi dezembro, dia 12 de dezembro, precisamente, e eu comecei a postar 3 vezes na semana, e aí aí eu conheci o seu Instagram, né? Eu tô dando spoiler, daqui a pouco eu vou falar do seu Instagram. Como que você me conheceu? Então, aí eu tava postando conteúdo. E eu comprei cursos e eu decidi que eu ia começar com uma mentoria. Então, eu comecei a procurar para alguém que ensinasse como fazer uma mentoria. E aí eu tava assim, nossa, me apaixonei pelo tema. Só que era tudo vago, né? Era muito amplo. A mentoria, poxa, mentoria sobre qualquer coisa. E quando eu encontrei você, eu já tinha criado o meu método de mentoria, porque eu tinha visto como fazer mentoria, mas não específica de finanças. Entendi. Eu já tinha criado o meu método, como que eu ia fazer. Aí eu cheguei no seu Instagram, as vagas estavam fechadas, mas você estava ofertando o e-book 150 a mais. Aí eu preciso desses conteúdos. Eu comprei na hora, e aqueles conteúdos ali, aquelas ideias de conteúdo, já explodiram minha mente, assim, para tudo que eu podia ajudar as pessoas. E eu fiquei mais frequente no Instagram. Então foi fevereiro, foi finalzinho de janeiro, acho que eu te encontrei. Em fevereiro você abriu as vagas. E eu já tinha comprado o e-book e eu só queria que as suas vagas estivessem abertas. Então eu já cheguei decidida. É isso aqui que eu quero pra mim, eu preciso dessa mentoria. E você me achou através de anúncios? Anúncio no Instagram. Legal. Sempre, anúncio no Instagram é maravilhoso. Quando você apareceu pra mim, parecia um anjo. Nossa, tá falando comigo, eu preciso. É isso que eu tô precisando na minha vida. Ai, que legal.
E assim, você falou, né, que fazia renda extra, e renda extra, dinheiro entrando sempre é muito bom, mas Uhum. monetizar o nosso conhecimento, né, e ainda algo que a gente gosta de falar, é ainda melhor e mais lucrativo, né? Até Sim. outro dia me perguntaram assim na caixinha de perguntas, Sâmia, eu vi lá o quanto que cobra, né, pelo processo de mentoria, mas o quanto que eu recebo, o quanto que fica para mim? E eu falei, tirando a taxazinha do cartão, né, que às vezes é 3, Uhum. 4 ou 5%, depende da operadora que você usa, fica tudo para você, né? E depois você vai começar a colocar um pouco em anúncios, mas a lucratividade é muito boa. E eu lembro também que quando eu estava começando, que eu, enfim, decidi dar mentorias financeiras também, eu estava também mandando o meu currículo para escolas de inglês, para eu ter outra fonte de renda, enquanto eu decidia aí o que, que eu ia fazer da minha vida, né? Porque eu estava no processo de transição de carreira e eu não sabia ainda como que eu ia ingressar assim no mercado de finanças, como que eu ia realmente fazer dinheiro com isso, porque eu via a mentoria no início apenas como uma renda extra. Daí eu fui fechando clientes todo mês, depois de maio, que foi o primeiro mês que eu fechei cliente, e aí em junho eu fechei dois, junho mais três, eu pensei, poxa, isso aqui, se eu focar, vai me dar uma boa renda, porque eu fiz as contas, se eu fechar X clientes, eu vou ganhar X, eu vou ganhar Y. E aí eu acabei desistindo da ideia de ensinar inglês, né? Que era outra coisa O que eu inglês. sabia, mas não era uma coisa que fazia o meu coração cantar. As finanças não. Né? As finanças eu falava, poxa, eu ensinaria até de graça, como você fez com as suas amigas, porque Exatamente. é algo que a gente gosta muito, né? E então assim, você me encontrou, virou aluna do e-book. E um spoiler, gente, quem virar aluna do e-book, tá aí um É. passo para virar aluna da formação, né? E aí tudo bem. E aí você já tinha oferecido essa sua mentoria antes que você criou? Como que foi? Então, eu ofereci no início de fevereiro. Eu ofereci no início de fevereiro. E eu acho que foi alguns dias antes de você abrir a sua. Ou foi no final de março, ou no final de janeiro, né? Foi nessa transição ali, mas foi alguns dias antes de você abrir as suas vagas. Eu ofereci. E várias pessoas se interessaram e vieram conversar comigo e tal. E aí eu, poxa, fiquei animada. Ai, as pessoas estão interessadas, vou ajudar a transformar a vida delas. E aí eu não consegui fechar clientes. Não consegui fechar clientes justamente porque eu não sabia vender. Era meu grande trauma, que eu só descobri depois que eu tinha entrado para a formação. Então, o problema nunca foi de eu não saber passar o meu conhecimento. Não era que as pessoas não gostavam de mim, não gostavam do meu jeito. Era simplesmente porque eu não conseguia mostrar para elas de que elas precisavam curar aquela dor, que elas precisavam dar um passo a mais para ter suas vidas transformadas. E foi isso. Foi muito bom depois que eu entrei. Mudou muito. Mudou tudo, na verdade. E porque assim, né? A gente sabe que as pessoas têm aquelas dores e a gente tem a solução, a gente tem um remédio. Mas a gente precisa saber mostrar isso, né? Que é justamente com a venda que a gente mostra. E quando a gente sabe mostrar isso, é, a venda acontece sem forçar tanto, né? Então vai de uma forma mais natural, né? Porque vender é justamente uma troca de valores. Vai dizer que se você Sim. tá aí com dor, sei lá, dor de dente, você não vai querer ir no dentista para ele resolver, né? Você não vai querer pagar Uhum. ali pelo serviço para ele resolver sua dor? Com certeza, né? E aí você entrou, né, para a última turma, que eu acho que foi no início de fevereiro, né, a turma Uhum. 11. E como que foi depois que você entrou para a formação? Você já começou a ver as aulas? O passo a passo lá da mentoria era muito diferente do que você tinha pensado? O que que mudou também nessa parte do passo a passo de aplicar com o cliente? Então, quando ele virou, quando eu comprei, já comecei a maratonar as aulas.
Inclusive, eu chegava no final da aula e ainda tinha que esperar mais um prazo para poder abrir outro. Ai, eu já quero tudo, eu já queria consumir tudo naquele momento. E aí foi assim, quando ao método, né, o método que eu tinha, poxa, estava muito bom para mim. Então, quando eu vi o seu, eu falei, cara, como pode? Como pode que ela mostra desse jeito? É que a diferença é que o jeito que você explica é mais fácil para o cliente entender. É mais fácil para ele pôr em ação. Então, quando eu aplico um plano de ação para ele no final, que eu dou exercício para ele conseguir ter os próximos passos, era isso que faltava em mim. Por quê? Eu conseguia explicar, ok, a teoria estava ali, eu explicava para a pessoa, mas eu sentia muita dificuldade de ver se ela ia pôr em prática ou não. Esse talvez fosse o meu maior medo. Será que o conhecimento que eu tenho eu consigo passar de um jeito que eu faça ela se mover em direção ao objetivo dela? E aí, quando eu vi que, poxa, eu tenho um plano de ação, eu tenho um exercício, é só uma questão dela querer, porque é 99% de certeza de que a vida dela será transformada. Se ela simplesmente pôr em prática exatamente o passo a passo que eu estou falando. E isso aí foi, nossa, quando eu vi que tinha um plano de ação, que tinha um exercício, que era fácil de entender, que estava tudo mastigado ali para ela, pronto, quando eu vi que o livro já se pagou, mesmo que eu não venda para ninguém, isso aqui já mudou o meu jeito de ensinar para as pessoas. Isso aí já foi muito bom. Foi incrível para mim. Eu acho que eu já esqueci. Você fez algumas perguntas, eu já esqueci algumas. Não, acho que era isso mesmo. E Foi? Ah, tá. para quem me conhece, sabe, né, que eu sou muito da ação, porque, juro, nem parece que eu tô falando da mesma pessoa, mas, enfim, acho que até os meus, sei lá, inícios dos 20 anos, 21, 22, eu era a pessoa que mais planejava. Assim, no planejamento, a minha vida era maravilhosa, né? Eu ia Perfeito. conquistar muitas coisas. Mas entrava ano, saía ano, não acontecia nada. Até que eu li um livro do Paulo Vieira, O Poder da Ação, e eu fiquei chocado, assim, com... É tão simples, mas tem gente que não consegue enxergar, que eu também não conseguia, que é o poder da ação. Não adianta você ver várias aulas de finanças no YouTube, você ler sobre finanças no YouTube. A gente sabe que o conhecimento ele está aí na internet, né? Mas outra coisa é você aplicar na sua vida. Então, depois de que eu comecei a agir e fazer pequenas coisas na minha vida e eu vi os resultados aparecendo, eu pensei, não, isso vai se aplicar para tudo na minha vida. Então, tudo que eu passava assim para o mundo, meu curso, mentoria, consultoria, etc., tem que ter esse conhecimento resumido de forma que a pessoa consiga colocar em prática. Que essa, né, é a ideia lá do passo a passo, né, da mentoria. E dos outros serviços também tem isso, enfim. Tudo é você entrega o conhecimento, você orienta a agir, você tira dúvidas, você tá ali pegando na mão, né? Então, é o que você falou, não tem como a pessoa não mudar de vida, né? Com aquilo ali. Sim, um dos medos que eu tinha era porque concorrência, nossa, tem muita gente ensinando sobre finanças, e grandes pessoas do mercado vendem seus cursos, por exemplo, teve promoção que um curso super bom, R$1, porque era promoção do consumidor, não sei o quê. Sim. Aí eu falei assim, poxa, por que essas pessoas que compram esses cursos não colocam em prática? E é justamente aí que vem, né, esse poder da ação que você está falando. Porque muitas pessoas planejam, a pessoa sabe que ela está endividada, que ela tem que pagar esses. A pessoa sabe que a vida dela está desorganizada, ela não consegue ter liberdade de escolher se pode comprar isso ou comprar aquilo. Mas ela não consegue se propor a agir, né, a começar a agir. E estão tendo um passo a passo na mentoria. E tendo um plano escrito exatamente o que ela tem que fazer nos próximos dias, o sucesso é garantido. Então, quem tem medo de que se o cliente vai ter sucesso ou não, já quebra essa crença. Porque da sua parte, está 100% certo de que ele vai ter sucesso. Aí vem a parte dele. E que também a gente aprende na mentoria, né, que eu faço a minha parte. E agora o agir também depende do cliente. E está tudo bem se ele decidir não agir. Eu vou estimulá-lo, vou estimular ele a crescer, a querer fazer, mas
Isso também foi uma grande coisa que mudou em mim, porque eu tenho certeza que se as pessoas tivessem comprado apenas quando eu estava sozinha, eu ia ficar desesperada quando essa pessoa não começasse a agir. Assim, como assim? Eu ia me sentir pressionada. Porque pensa, poxa, ela me pagou, então a responsabilidade é minha antes que a vida dela seja transformada. E não. A responsabilidade são dos dois. Então eu faço a minha parte, ok. E aí ela faz a parte dela de pôr em ação. Então eu durmo coloco minha cabeça no travesseiro tranquila. Independente se meu cliente tem 30 mil dívidas ou se tem 500 mil dívidas. Porque o plano é o mesmo. Ele só tem que seguir o passo a passo e esperar o tempo dele chegar para quitar aquela dívida. E isso me deu paz, me deu tranquilidade, que eu não estava tendo. Eu estava ficando cada vez mais desesperada, porque, por exemplo, eu nunca tive dívidas. Então, um dos motivos também que eu quis uma mentoria, né, para mim, foi que como eu vou ajudar uma pessoa que não tem dívida? Eu leio livros, eu estudo, mas é diferente de eu pegar um caso de uma pessoa que tem 30 mil reais de dívida e vou conseguir ajudá-la. Então, nesse passo a passo, aí meus clientes hoje, total de dívida, 500 mil reais, 300 mil reais, aí eu tô falando, não, mas é muita dívida. Calma, toda dívida pode ser paga. A gente vai fazer um plano e vai dar tudo certo. Então, a tranquilidade já faz parte de mim. Eu durmo tranquila, eu não fico mais pensando o que fazer com aquele cliente, como ele vai sair, será que eu tenho que pegar dinheiro do meu bolso e emprestar para alguém? Porque antes, com certeza, assim, ficaria desesperado. Nossa, o caso de pessoa é tão difícil. Será que não vale a pena eu ajudar ela financeiramente? Mas não, com o passo a passo não tem isso. Você dorme em paz. Isso foi uma coisa também muito boa pra mim. E também te deixa mais confiante, né, para vender. Muito, muito mais. Muito mais E, confiante. e até perguntaram aqui, você já trabalhava antes com finanças? Eu não. Não trabalhava com finanças. Foi a primeira vez que eu comecei a monetizar o meu conhecimento. Só vinha de eu falando sobre finanças de forma informal, falando exatamente o que tinha acontecido na minha vida, para meus colegas de trabalho, falei para meus irmãos. Porque lá na minha casa, minha mãe e meu pai nunca conversam sobre dinheiro, eles não conversavam sobre dinheiro. O meu pai, eu lembro que eu tinha uns 17 anos, quando eu, sem querer, encontrei um contra-cheque do meu pai. Eu falei assim, nossa, então meu pai é rico, ele ganhava, eu lembro que o contra-cheque estava 4 mil reais, meu pai é rico, ele não me dá porque ele não quer, ele é mau, e eu fiquei pensando sobre isso, só que ele tinha 3 filhos para criar, tinha uma mulher que não trabalhava, e ainda tinha ele e um carro. Então, assim, hoje eu vendo, eu falo assim, cara, como eu fui injusta, mas no momento, como sempre foi segredo, saber quanto meu pai ganhava, como ele distribuía aquele valor, eu ficava mirabolando de que eram milhões. E aí, então eu comecei a ensinar finanças para meus irmãos, comecei a ensinar finanças para os colegas do trabalho, e fui vendo pequenas mudanças na vida deles, e porque eu sempre me incomodei de chegar num ambiente e ver as pessoas reclamando. Então, quando eu me formei, que eu cheguei na minha unidade para trabalhar, eu vi as pessoas reclamando que ganhavam pouco, que, nossa, trabalho muito e sou desvalorizado, meu dinheiro não dá para nada, aquelas frases, eu vivo para pagar boleto, coisas difíceis. E eu, nossa, não é possível, essas pessoas não recebem o mesmo que eu, elas estão doidas. Eu pago aluguel e estou vivendo bem, eu consigo me alimentar bem, fazer as coisas que eu gosto. E foi aí que eu comecei a Eu colocar a sementinha no até coração. tava vendo no seu Instagram, desculpa te interromper, porque eu adoro isso, que você, tipo, vai em restaurantes diferentes. Nossa, eu adorei, assim, Sim, experimentar a coisa, eu fiquei morrendo de vontade. Então você, sim, tipo, eu aproveita a sua adoro. vida, né? Sim, Que é porque uma as coisa que pessoas as... têm um mito de que se eu organizo a minha vida financeira, eu não vou poder gastar, eu não vou poder Exatamente. viver, né? Eu não vou poder usufruir, mas não, é muito pelo contrário. Quando eu me organizo, eu gasto exatamente naquilo que tem valor para mim, naquilo que tem Isso, importância para mim. isso. E eu sempre tive dificuldade de postar minha vida, postar coisas nas redes sociais. Então, muita coisa que eu gastei antes, vivi experiências, e eu não compartilhei. Então, as pessoas no meu Instagram talvez nem saibam. Mas aos poucos eu vou mostrando para elas de que é bom elas organizarem suas vidas, que elas também vão ter acesso a essas coisas. Perfeito, exatamente. E como que foi então fechar os seus primeiros clientes? Quando que você ofereceu? Como foi essa experiência? Então, eu comecei o seu curso, né, em fevereiro.
E aí você orientou, na mentoria, você orientou a gente a abrir as vagas no início do próximo mês, no início de março. E aí eu lembro que você falou, não abrir, é para abrir só até quarta-feira, não sei o quê. Aí... Acho que travou. Aqui pra mim. Agora voltou. Ah, tá. Meu fone saiu. Pode continuar. Então, você falou que... Opa. Travou de novo. Voltou. Falando, você orientou a gente a abrir a mentoria no início do próximo mês. E aí, como eu sou uma pessoa bem disciplinada, né? Eu me tornei disciplinada, eu falei, não, eu vou seguir o passo a passo que ela tá falando. Então, se ela falou que é para abrir no próximo mês, eu vou abrir no próximo mês. Eu lembro que eu até te mandei um direct falando assim, nossa, mas eu abri minha mentoria antes, será que eu não abro? Aí fiquei ansiosa querendo abrir, mas eu não, vou seguir o plano, né? E então, você tá me ouvindo bem? Porque o meu fone saiu aqui. Tô te ouvindo. Então tá, então vou continuar. E aí, no início de março, dia 3 de março, se eu não me engano, foi uma quinta-feira. Porque eu olhei no calendário e eu cismei de que era uma quarta, eu olhei errado. Mas enfim, eu abri na dia 3. Mas eu segui, antes de abrir, eu segui todo o passo a passo que você orientou. Eu fiz tudo aquilo que tem no curso, porque, para quem não sabe, lá na mentoria, ela fala o passo a passo do que você tem que fazer antes, durante e depois, né, de abrir as vagas. E eu só... Foi segredo, eu fui lá e fiz tudo isso. Eu abri no bloco de notas e todos os dias, eu comecei 9 dias antes de abrir as vagas. Então, 9 dias antes, eu comecei a fazer os exercícios de prospecção. E eu fui todos os dias, eu abri meu WhatsApp, eu mandei mensagem para cada contato lá no WhatsApp, iniciando uma conversa, me oferecendo para ajudar genuinamente. Eu comecei a abrir caixinhas, né, de forma estratégica, como você ensina, e eu fui no boca a boca. E no meu bloco de notas, eu tenho escrito aqui, dia 27, por exemplo. Dia 27, você conseguiu que 3 pessoas preenchessem seu formulário. Parabéns, você vende muito. Aí tava dia 28, todos os dias. Eu lembro que dos 9 dias, apenas um dia eu não vendi. Não vendi, não. Ninguém preencheu o formulário. E aí eu coloquei lá assim, parabéns, hoje ninguém preencheu o formulário, mas você foi à luta. Então ali ficou registrado de que tá tudo bem se alguém não preenchesse. Mas que todos os dias eu estava lutando, porque eu sabia que quanto mais eu vendesse, mais eu transformava a vida das pessoas. E isso mudou tudo pra mim. E eu comecei, né? Dia 3 eu ofertei. Nina, no mesmo dia eu podia ter fechado as vagas. Tu acredita? Eu chorei depois, que eu não tava acreditando que aquilo estava acontecendo comigo. Porque quando eu abri as vagas, já tinha gente esperando, ansiosa. Nossa, mas não vai abrir. Eu falei, vai abrir só naquele dia. Fica ansioso e aguarda, que igual você explica, né? Aí, poxa, eu vou perder o cliente se eu demorar. Não, ele vai esperar e vai ficar mais ansioso, mais animado para fazer. Então, quando eu liberei de manhã, eu comecei a falar com cada pessoa que tinha entrado em contato comigo. Naquele horário, né, que elas preencheram lá. E de manhã, eu já tinha 3 clientes fechados, com pagamento feito, de manhã. E ainda tinha pessoas, 29 pessoas preencheram o meu formulário. Enquanto antes, ninguém preenchia nada meu. As pessoas gostavam do meu conteúdo, mas elas não davam o próximo passo para se interessar de saber como que era o meu trabalho. Mas de forma mais profunda. Então, 29 pessoas. E não foi fácil. Sim, foi difícil. Eu comecei conversa com as pessoas, comecei a ajudar elas. E aí as pessoas acham que segredo que foi tantas pessoas preencherem. Não foi segredo. Foi exatamente o que estava escrito ali que eu tinha que fazer. E eu fiz com todo mundo que eu achei que pudesse ser um possível cliente. Eu comecei a falar com essas pessoas. Independente se elas iam me responder ou não. A minha parte eu tinha que fazer. Dependia de mim, eu fui lá e fiz. E aí, de manhã, já tinham 3 pessoas que tinham feito pagamento. Só que eu ainda tinha no formulário pessoas que pediram para
falar com elas. À tarde e à noite. Aí eu não vou conseguir esperar falar com várias pessoas à noite. É melhor eu já falar agora, porque pelo menos elas vão ter a chance de ver, né? Se elas querem participar ou não. Porque senão vão encerrar as vagas, se nem entrar em contato com elas, não vai fazer sentido. Então eu comecei a entrar em contato com as próximas pessoas. E aí, nesse dia, começou a dar bug no aplicativo que eu escolhi para receber os pagamentos. 3 pessoas tentaram pagar e começou a rejeitar minhas compras, minhas vendas. Aí, então, 3 pessoas tentaram, além das outras 3 que conseguiram pagar. Outras 3 pessoas tentaram pagar e não conseguiram. E uma dessas pessoas desistiu do pagamento, ok. E outras 2 ficaram. Eu fiquei tentando arrumar um outro aplicativo para que elas tivessem acesso para poder pagar, né? E nesse meio termo, eu fechei as outras vagas. Nesse meio tempo, enquanto elas estavam tentando por outro aplicativo, eu recebi o pagamento por Pix, né? Por outras formas de pagamento de outras pessoas. E aí, em menos de 24 horas, eu tinha chegado na meta UAU, que eram 5 alunos que você tinha colocado na meta UAU. Só que eu tinha um problema. 2 pessoas não conseguiram fechar por culpa minha, porque meu aplicativo de pagamento não recebeu. Então, essas 2, independente se já tinham preenchido as 5 vagas que eram a minha meta, eu tinha um compromisso com elas de mostrar uma outra forma de pagamento. Então, tinham 2 pessoas que ainda estavam interessadas. E foi a hora que eu entrei na meta surreal. Foi quando eu consegui um outro aplicativo e essas 2 pessoas fizeram também o pagamento. E aí eu já tinha 7 mentorados. Uau! Só que não parou por aí. Continua aí, então. Tem mais uma observação. No dia seguinte, quando eu coloquei vagas, então isso tudo foi no dia 3, quando eu abri as vagas. Quando eu coloquei no dia 4, de manhã, uma mensagem de que as vagas estavam encerradas em menos de 24 horas, uma pessoa me chamou no direct e falou assim: como assim, Suna? Você não falou que ia entrar em contato com o pessoal que preencheu o formulário? Eu não recebi nenhum contato. Eu falei, meu Deus, não acredito. Quando eu fui olhar, eu falei, mandei um print pra ela. Eu falei, não, aqui, eu entrei em contato com você no WhatsApp. Quando eu fui ver, eu tinha digitado o DDD errado. Ou seja, eu tinha mais uma pessoa interessada no meu trabalho que não consegui contato. E também a culpa era minha, certo? Porque além das vagas, eu que não consegui fazer contato com essa pessoa. Então eu tive que abrir mais uma vaga. Eu falei, então, você se importa se a gente recomeçar e eu mostrar para você minha proposta, você analisar, e você vai entrar com uma vaga extra se você tiver interesse. Fui lá, quebrei as objeções dela, mostrei e adivinha, ela fechou também. E aí eu tinha 8 mentorados. 8 mentorados, uma pessoa que acabou de vir um trauma de dificuldade de vender. E além disso, eu tinha aberto, né? Eu falo muito sobre milhas no Instagram, um assunto que eu gosto muito. Eu tinha aberto uma consultoria sobre milhas. E eu também vendi consultoria. E no final das contas, eu fiquei com 8 mentorados e prestei uma consultoria. Então, é isso. Foram 8 pessoas de primeira. Total mais um. faturamento no mês de março. Então, foram... Ai, gente, até vergonha de falar isso aqui. R$4.903 de faturamento. E no mês anterior, sem o método? Então, zero reais. Maravilhosa, gente. Que incrível. Eu até lembro que você vai falar assim comigo, Sâmia, eu vendi, eu consegui vender. O problema não era comigo, o problema não era que as pessoas não gostavam de mim, é porque eu não sabia vender, né? E eu apliquei todo o passo a passo e deu super certo. E, enfim. E foi uma coisa maravilhosa para mim aprender a vender. Porque eu não sabia, mas era uma crença que tinha muito forte dentro de mim. Porque eu achava que eu vendendo eu ia ser insistente, eu ia ser uma pessoa chata, que tô tentando enfiar um produto, um serviço em alguém, que eu tô querendo dinheiro de alguém. E não, e é muito pelo contrário, porque quando eu vendo, eu ajudo a pessoa a encontrar a cura, né, de uma doença que ela tem, de uma enfermidade que ela tem. E através do valor que ela me devolve, né, que é infinitamente pequeno comparado com a transformação que ela tem na vida dela. Porque, por exemplo, tem cliente meu que tinha R$3.000 em dívida e só por eu ter apresentado o feirão do Serasa para ele, tinha lá a opção para ele pagar
por R$ 70, uma dívida, e a outra dívida de 1.000 e pouco, ele estava pagando R$ 50. Então, só Nossa. aí, já isso que ele tem, fez um mês agora de. Então, a transformação é muito grande comparado com o valor que a pessoa dá. Mas apesar desse valor ser pequeno, né, comparado com a magnitude da transformação, faz ela pôr em prática o que eu falo. Então, se eu der de graça o mesmo método, ela não vai pôr em prática, porque de graça as pessoas não valorizam. Então, eu aprender a vender foi muito bom para mim, porque eu não entro agora numa venda pensando, será que ela vai achar caro? Não, porque eu sei que se ela não comprar, quem está perdendo é ela, porque eu tenho uma cura, eu tenho algo que vai transformar a vida dela. E isso mudou completamente o jogo para mim. Cara, é exatamente isso. Exatamente. Nossa. E essa sua renda extra também é melhor do que os doces, né? Nossa, eu nunca faturei isso com os doces. É muito melhor. E assim, o que é melhor do que qualquer dinheiro que eu sempre falo, né? E essa semana, não, teve umas semanas atrás, meu primeiro cliente, eu fui na sessão com ele, né? E aí fui ver o planejamento para abril. E uma pessoa que vinha de vários cheques especial, sempre estava cheque especial, estava atolado em dívidas, parcelava compras no mercado, compras de básicas de casa. Ele vai ter o seu primeiro mês no positivo. Gente, isso é surreal, né? Eu chorei. Eu chorei depois da sessão, porque não é incrível. Olha, e eu ver no olhar dele a felicidade de eu estar contando aquela notícia para ele é impagável. Porque eu estou ajudando essa pessoa a recuperar talvez a dignidade dela. Porque quantas pessoas colocam a cabeça no travesseiro e elas não conseguem dormir, tem gente que entra em depressão, sente vontade de se matar por problemas financeiros. Então, concorrência não existe, é o que você fala, concorrência não existe porque as pessoas desistem no longo prazo. As pessoas não querem fazer um pouquinho a cada dia, né? Então, assim, quem tá com medo de entrar, já tem muita gente fazendo, já. Olha, eu comecei a postar no meu Instagram, eu tinha 300 seguidores. Hoje eu tenho 543, se eu não me engano, de pessoas que foram divulgando para outras pessoas, porque viram valor no meu trabalho, e mesmo assim, poxa, quem vai dar credibilidade ao Instagram que tem 500 pessoas, 500 seguidores? É pouco, mas não importa o número que está lá. É que você fala curtida, isso são métricas de vaidade. Isso aí é pro meu ego. Não é o que se eu quero transformar a vida de alguém, basta ter uma pessoa me assistindo. Então, poxa, eu tenho 500 pessoas no auditório podendo assistir a minha palestra. Isso é incrível. Quando? Se não fosse no meio digital, quando eu teria essa oportunidade? Então, assim, eu estou muito grata. O sentimento que eu tenho hoje é de que quando eu entrei na FAB, eu entrei por um sonho, né, de ser militar. E hoje eu encontrei o meu propósito de vida com a educação financeira. Porque eu ajudo a transformar a vida das pessoas e fazer todo o resto fazer sentido. Porque uma pessoa que tem problemas financeiros, ela tem um casamento destruído, ela briga todos os dias, ela não consegue se divertir, não consegue relaxar, mesmo que ela vá em umas férias maravilhosas, ela não relaxa lá, porque ela está sempre pensando no dinheiro. Então, é impagável. Hoje eu me sinto extremamente realizada com o que eu faço. É isso. Maravilhosa, assim. Quero te parabenizar, né? Aqui ao vivo pelos seus resultados. Você Obrigada. realmente mereceu, você foi lá, aplicou, acreditou, quebrou suas crenças sobre vendas, que eu também tinha muitas, e o resultado veio, né? E Sim, não tem segredo e tá só começando. Imagina, primeiro mês cobrando um sim, ticket menor, né? Que é o que eu oriento, você já faturou isso. O, isso aí. o, a ideia agora é só escalar mesmo, porque você já tem aí clientes com resultados, né? E essa Sim, que é a ideia de disseminar essa transformação e levar para cada vez mais vidas, né? E eu até fiquei assim emotiva quando você falou desse cliente do cheque especial, né? Porque quando eu comecei a ensinar o meu método, eu pensei,
veio aquela crença de escassez, né? Ah, mas será que eu não vou estar aumentando a minha concorrência? Mas hoje eu vejo Sim, claramente que não, que é um método que ele vai ser usado para impactar a vida de mais pessoas, né? Então tem que compartilhar mesmo, né? E quando eu comecei a compartilhar, por eu ter, quanto mais a gente compartilha, tá? Mais a abundância vai aparecer na nossa vida. A gente não compartilha pensando no retorno, não, a gente compartilha sim. genuinamente e a abundância vem. E é o que eu falo também para vocês, né? Compartilhem conhecimento, compartilhem conteúdo, enfim, que a abundância vai voltar. E essa pessoa que vai começar a ter uma abundância na vida dela financeira, vai começar também a compartilhar que fez a consultoria, a mentoria com você, enfim. E é um ciclo bom, né? Um ciclo de abundância, totalmente diferente de um ciclo de escassez, de falta, né? E, bom, para a gente encerrar aqui, eu nem vi o tempo passar, quase 30 minutos. Mas para encerrar, eu quero te pedir, né, para você dar um conselho para quem está aí do outro lado, querendo começar, com medo. Ah, será que tem gente? Será que não tem? Será que tem gente demais já? Será que eu vou conseguir vender? Será que eu vou conseguir, né, transformar a vida de pessoas? Então, é um conselho aí de encorajamento para quem quer iniciar nessa carreira. E é com você. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito e eu sempre me motivei, né? Inclusive, quando eu estava iniciando tentando fazer a minha organização financeira, eu coloquei na minha área de trabalho do computador, do trabalho, né? Escrito assim, tudo o que a mente humana é capaz de conceber e acreditar poderá alcançar. Então, tudo que você Poderoso. acredita que pode, você vai lá e vai fazer dar certo, porque você pode. E assim, você não precisa de motivação externa. Porque muitas vezes a gente pensa, ah, meu marido não me apoia, fulano não me apoia, o que vão pensar, o que vão me julgar. Mas se o sonho é seu, se a vontade de fazer dar certo é sua, vai lá e faz. E não existe um momento sequer, desde que você dá o play na primeira aula, que você vai pensar, nossa, eu vou pedir o cancelamento, nossa, não vale a pena. Você vai falar o tempo inteiro, caraca, porque eu não fiz antes? Nossa, que incrível. E já se pagou, mesmo que eu não venda para ninguém. Já foi muito bom, porque você aprende coisas para sua vida. Esse negócio de aprender a vender não é sobre vender a mentoria, sobre vender finanças, mas você aprende para sua vida inteira. Conhecimentos seus sobre até vender sua própria imagem, né? Falar sobre o que você pensa, se posicionar. E então não tenham medo, a concorrência, realmente, isso eu peguei para mim, não existe. As pessoas vão desistindo ao longo do caminho. E imagina se você tem a cura para alguém, a pessoa está lá em fase terminal, e você tem essa cura e você se nega a ajudar. E você vai ficar o resto da sua vida com peso na consciência. Então não importa se seu Instagram tem 30 pessoas, tem 100 pessoas, se a mensagem que você está passando impactar uma vida, mesmo que ela até não compre, mas se impactar aquela uma vida, é menos uma pessoa para sofrer, menos crianças sofrendo pelas ruas aí porque não tem alimentação adequada, não tem uma educação adequada. Vai lá e faz sua parte, que o resto, o universo vai conspirar ao seu favor, né? E no curso, na mentoria, tem um passo a passo. Ela sempre faz também aquelas mentoria de dúvidas. Então, se você tem um caso de um cliente, alguma coisa que você não sabe como fazer, vai ter o grupo, né? Vai ter lá ela ajudando você a solucionar. Mas não tem por que ter dúvida, porque lá tem um passo a passo. E assim, é milimetricamente anotado o que você vai fazer. Você não tem que pensar mais. Você vai lá, vai baixar os materiais e vai fazer exatamente aquilo ali. Não tenham medo, porque é isso aí, é só sucesso. E como ela disse, está só começando. Se você não fizer hoje, talvez você se arrependa e nunca vai saber se poderia dar certo ou não. Bora transformar vidas. Bora. Ai, eu amei, Sona. Muito, muito obrigada pela presença. Espero que. Tenho certeza que o pessoal gostou, que vai sair daqui muito inspirado com a sua história. Olha, a Lucimara falou, abriu minha mente. Então, assim, muito obrigada mesmo pela sua contribuição, pelo seu tempo. E, enfim, é o que eu Eu, falei, né? Só o começo aí na sua jornada. Eu tenho certeza que você vai muito, muito longe. E é isso. eu, que quero, Gente, eu que quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, mostrando um pouquinho da minha história. E eu falo muito, né? E é isso eu aí, muito adoro. obrigada. Amei, Muito amei obrigada pela demais. oportunidade.
Até a Olha, próxima. a Mari falou, essa live foi a melhor de todas. Uau! A melhor vai ser a sua, Mari, quando você entrar aqui e contar a sua história, porque sempre tem a próxima que vai ser melhor, que vai impactar mais Olha vidas. aí. Então a gente espera que você na próxima vez. Muito bom. Olha aí. Viu, Mari? Te esperamos aqui ao vivo. E, gente, só lembrando, né, que vai acontecer a jornada do educador financeiro. Na próxima semana, dia 4, a gente tem a nossa primeira aula. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva para você conhecer mais a profissão, para você saber quais são os seus primeiros passos, como começar, quando começar cobrando. E vai ser demais, eu estou muito animada. Então, o link está na minha bio, se você ainda não se inscreveu. E eu te espero lá. Beijo, Suna. Até. Tchau, Beijo. pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.